Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma escola bíblica do podcast do projeto Orais Sem Cessar. Bem, como eu tenho feito em todas as aulas, hoje, mais uma vez, eu quero lembrar vocês do lançamento do livro do projeto Orais Sem Cessar, As Sete Igrejas do Apocalipse, Qual Delas é Você? Uma visão cristã sobre o comportamento humano. Como eu já disse, o e-book já está disponível no site da Amazon. E para quem quer adquirir o livro físico, é só enviar uma mensagem para o e-mail entrando no site do Projeto Orais Sem Cessar. E para quem acompanha o Projeto Orais Sem Cessar em outro país, o livro com capa comum também já está disponível no site da Amazon. Eu deixei uma degustação do livro até o capítulo 4 no site do Projeto Orais Sem Cessar. Corra lá e leia, adquira o conhecimento, essa nova abordagem sobre o comportamento humano que eu tratei neste livro, para você, quem sabe, se interessar. E está disponível, como eu já disse, o e-book, o livro físico. Mas antes de começar a aula, eu quero convidar você, se for o seu primeiro contato com o Projeto Orais Sem Cessar, eu te convido a conhecer as orações da palavra, os estudos, né, que nós estamos fazendo na Escola Bíblica no site do Projeto Orais Sem Cessar, www.projetoraissemcessar.com, ou nas nossas páginas, né, de Facebook e Instagram, e vir orar e aprender a palavra comigo toda semana. Bem, para quem já nos acompanha sabe que nós estamos estudando o livro de Atos e cada semana tem ficado maravilhoso. Tem sido aprofundado cada vez mais, né, o conhecimento ali no formato, ali na formação da igreja. Hoje, na semana passada, né, nós vimos ali, inclusive, os discípulos ali em Antioquia, né, Pedro e Tiago perseguidos, e vimos também a morte de Herodes. Hoje nós vamos falar sobre a vocação missionária da igreja, né? Eles enviando as pessoas, os discípulos, para outras nações, a primeira viagem missionária de Paulo e o Concílio de Jerusalém. Bem, então vamos continuar aqui falando sobre a vocação missionária da igreja. A gente consegue ver a partir do capítulo 13 ali do livro de Atos, até o final do livro, na verdade, né? Nós vamos estar estudando a expansão do evangelho, né? Através ali da ação missionária da igreja. Como nós já estudamos nas aulas passadas, no princípio, a gente sabe que o evangelho era algo assim exclusivo dos judeus. Começou a ser apregado, né? O Senhor Jesus veio para eles. Mas, com o crescimento da igreja, passou em seguida para os judeus gregos ou helenistas, nós vimos isso, né? Quando foi introduzido ali as ideias de maior alcance, chegando ali até os samaritanos. Então, os judeus helenistas, né, levou aos samaritanos e aos gregos tementes a Deus. E em seguida foi a vez de chegar a evangelização aos pagãos, aos gentios, conforme nós vimos na aula retrasada na história de Cornélio e depois na igreja em Antioquia. Com receio, claro, né, dos próprios judeus cristãos, assim, teve aquela oposição dos judeus religiosos. O evangelho ainda assim seguiu o caminho, mesmo com receio, mesmo daqueles que eram cristãos, e com a oposição dos judeus religiosos, o evangelho ainda desbravou e foi crescendo. Na primeira fase do evangelho, né, ele estava, como eu disse, centralizado ali em Jerusalém, assumindo um caráter ainda judaico, pois os próprios discípulos, né, que ainda frequentavam o templo, a sinagoga, e continuavam ali viver como judeus, com suas leis, apesar de agora começarem a ser vistos como formadores de uma nova seita no meio do judaísmo. Apesar deles estarem dentro do templo, eles não pertenciam ao templo. Então, eles estavam ali meio que deslocados, né? Eles queriam seguir a lei, mas para os religiosos era uma nova seita. Com a formação dos diáconos, né, para cuidar ali dos necessitados, a gente viu ali, essa fase começou ali com Estevão, com Filipe, né? Quando eles precisaram dar suporte ali às viúvas, aos órfãos, inaugurou ali esse movimento helenista entre os gregos convertidos ao evangelho.
os judeus e os discípulos ainda estavam no início ali da sua jornada, sem saber para onde o evangelho avançaria. O cristianismo começou a se estabelecer, a crescer, a alcançar vidas, gerando ali seus primeiros frutos, tornando o evangelho agora conhecido em várias partes, vamos chamar até universalmente ali, né? Podemos dizer naquela região. E com a entrada ali dos gentios, né, as barreiras se separaram, que separavam ali os povos, né, entre os judeus, os cristãos e os gentios, começou a ruir. Os acontecimentos que antes geravam em torno da cidade de Jerusalém, agora estava centralizado em Antioquia, né? Porque com a perseguição dos judeus lá em Jerusalém, eles começaram a sair, né, ali de Jerusalém e chegaram boa parte de Antioquia. Como eu falei na aula passada, ali em Antioquia, eles ainda, os judeus tinham status de cidadão. Então a igreja começou ali. O evangelho, que até então era patrimônio exclusivo ali judaico, agora tinha sido outorgado por Deus a todos os povos. A igreja entendeu essa visão global da vontade de Jesus, que era tornar a salvação de Deus conhecida a todas as nações, povos e línguas, né? Então, ali em Antioquia, começa agora as viagens missionárias, né? Enviando ali os discípulos às outras nações, a outros povos que ainda não tinham esse conhecimento da palavra. E a partir de agora, né, Paulo vai tomar destaque no livro, né? Lucas relata ali o antes e o depois da conversão de Saulo, que muda inclusive de nome para Paulo, e descreve ali as suas viagens, as suas experiências, a sua vida como um verdadeiro cristão, nos ensinando como andar segundo o evangelho. E acima de tudo, né, como ter fé em meio ao seu chamado, as grandes oposições e tribulações que Paulo passou ali nas suas viagens missionárias. Nessas suas viagens, Barnabé e Paulo, né, voltando de Jerusalém para Antioquia, levaram ainda consigo ali João Marcos, o sobrinho de Barnabé, que por algum tempo eles continuaram ali ministrando a palavra. E Deus, a igreja ali começaram ali em Antioquia, né? Começaram ali ministrando a palavra ali através de tudo que o Senhor ia mostrando para eles, ia dando eles direcionamento do que fazer. Além de Barnabé e Paulo, a igreja de Antioquia tinha ali seus mestres ilustres, como Lúcio de Cirene, Simeão, por sobrenome Níger, e alguns estudiosos, né, que pensando assim, como Simão Sirineu, que na subida, que eles acham que na subida ali do Calvário foi o que ajudou a Jesus a levar a sua cruz. Então, os primeiros missionários da igreja começam a falar ali no capítulo 13 do livro de Atos, né? Barnabé e Saulo, a igreja de Antioquia, então lidera ali pelo próprio Espírito Santo, né? Foi enviado aqueles dois homens, Paulo e Barnabé, demonstrando, né, o companheirismo deles, a fraternidade, e eles impuseram as mãos, a igreja ali impuseram as mãos sobre os dois e os despacharam, né, os enviaram, conforme está escrito na palavra. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. E ali começa o início, né, da viagem. A palavra fala que, navegando de Seleucia, porto de Antioquia, desembarcaram em Salmina, na ilha de Chipre, terra natal de Barnabé, e ali começaram a pregar nas sinagogas. Chegando em Patmos, a capital da ilha, Pafos, a capital da ilha, encontraram um certo judeu mágico, um falso profeta de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo,
que era homem inteligente. Bar Jesus era o guia espiritual de Sérgio Paulo e, temendo perder-lhe a sua posição junto ao procônsul, procurou levá-lo a desacreditar dessa mensagem de Paulo, né, da mensagem que Paulo pregava. Mas, conhecendo Paulo, né, o seu temperamento, Paulo logo desmascarou, dizendo: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. E no mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Com o poder tinha Paulo ali, dado pelo Espírito Santo para tamanha oração. Como vemos na palavra, né, ali de Chipre, eles atravessaram de navio para a Ásia Menor, onde seria agora marcado a nova fase da expansão da igreja. Tendo chegado a Perge da Panfilha, João Marcos decidiu abandonar a Barnabé e Saulo, voltando para Jerusalém. Aqui dá um início àquela, vamos chamar assim, de desentendimento entre Paulo e João por conta desse abandono dele e deixando os dois agora seguir caminho sozinhos. Então, Barnabé e Saulo se dirigiram para Antioquia, agora sem João Marcos, né? Antioquia da Pisídia, colônia romana da província da Galácia. Cuidado para não confundir com a Antioquia lá da Síria, de qual a gente estava falando. E ali eles ficaram por um tempo. Por lá, Barnabé e Saulo pregaram por um período. Pregavam aos sábados e dali saíram após sofrerem oposição dos judeus incrédulos. Saindo ali da Antioquia da Pisídia, eles foram para Icônio, onde tiveram uma temporada proveitosa, com o alcance de muitos judeus, gentios, mas novamente sofreram perseguição e precisaram deixar a cidade. E aí eles chegaram a Listra e Derbe, cidades de Licaônia, uma região da província da Galácia. Após realizarem ali a obra de Deus e fundarem igrejas nos locais, voltaram por Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. No capítulo 14, Lucas relata essa agressão sofrida por Paulo, né, nessas suas perseguições. Está escrito assim: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. E apesar do ocorrido, Paulo ainda encoraja os discípulos, dizendo: por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e ainda consolidou nas novas igrejas presbíteros para ficar ali como responsáveis por cada uma delas. Seguiu depois ainda pelo litoral pregando o evangelho por onde passava, até alcançarem a cidade portuária de Atalaia, onde embarcaram com destino à Antioquia da Síria, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para essa obra, né, que já haviam ali cumprido, né? Eles receberam imposição de mãos e fizeram todo o seu trabalho. Estudiosos dizem que entre a partida e o retorno dessa primeira viagem missionária passaram-se entre de 2 a 3 anos, né? Foi um bom período ali fazendo a obra do Senhor. Com tudo isso, na sua viagem missionária, nas igrejas, as pessoas, os gentios, nos judeus sendo convertidos, claro, com o rápido crescimento da igreja, precisou haver um concílio. Era de se esperar dificuldades no que tange ao relacionamento entre judeus e gentios. Com o ministério de Paulo, milhares de gentios foram trazidos para o seio da igreja. E a liderança da igreja agora, que era constituída, né, em sua maioria por judeus, claro, começa a levantar questões, né? Seriam levantadas questões sobre o comportamento daqueles que estavam agora adentrando esse terreno que até então pertencia somente aos judeus. E aí a palavra conta sobre os problemas que eram causados por esses judaizantes, né? Nós acabamos de ver que as primeiras igrejas fundadas por Paulo e Barnabé
foram as da Galácia, que inclusive posteriormente, né, Paulo ainda endereça uma carta a eles, conforme nós podemos ler nas Escrituras. Logo após terem deixado aquelas igrejas, surgiu essa crise de ordem doutrinária no meio delas. Está escrito assim no capítulo 15: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Isso porque ainda alguns judeus cristãos não tinham se convencido, assim como Paulo, de que agora a salvação era pela fé e não mais pelas leis, né, pelas obras, como da circuncisão. Com isso, eles ensinavam que para ser salvos, os gentios precisavam ser circuncidados conforme a lei de Moisés. E claro, Paulo, em toda a sua sabedoria e conhecimento, reagiu. Paulo e Barnabé continuaram ali firmes no seu ponto de vista sobre a salvação pela fé, o que trouxe contenda e grande discussão. Então, Paulo e Barnabé, junto com outros dentro da igreja, né, que melhor seria que fossem eles pensaram, vamos a Jerusalém, falar com os apóstolos que estão lá para a gente discutir sobre esse assunto. Segundo as Escrituras, está escrito assim: tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo que Deus fizera com eles, né? A quantidade de gente que eles tinham convertido no meio do caminho, todas as cidades que eles passaram. Insurgiram, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circundá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Segundo podemos ler no livro de Gálatas, no capítulo 2, verso 11, a discussão foi tão acalorada que os judeus cristãos, impondo seu ponto de vista, fez com que até Pedro fosse induzido a se colocar contra Paulo sobre essa questão. Mas Paulo encarou o problema de frente e até acusou Pedro de ser dissimulado, e sua repreensão surgiu efeito, pois na assembleia, né, que se seguiu, o próprio Pedro acabou apoiando os argumentos de Paulo. Mas essa questão que foi levantada pelos judeus cristãos eles ainda não estavam verdadeiramente convertidos ali pela fé. Colocava em risco uma eminente divisão ali na igreja, formando um lado judaico e o outro gentílico, porque eles ainda não tinham sido convencidos que a salvação era pela fé. E para encerrar, né, com essa questão, a igreja de Antioquia enviou seus apóstolos e os anciões, né, a Jerusalém. Apesar dos argumentos levantados pelos judaizantes, a influência de Pedro, que foi apoiada por Barnabé e Paulo, narraram ali as bênçãos de Deus, né, sobre a missão gentílica, acabou prevalecendo sobre essa questão principalmente ali da circuncisão. Com a grande conversão dos gentios, a igreja se mostrou alegre com tamanho milagre, favorecendo ali os argumentos levantados por Paulo. Tiago ainda contribuiu com seu discurso, né, com as suas palavras, mencionando ali os gentios, também buscando ao Senhor, o que levou a Assembleia a escrever às igrejas afetadas com tais questões uma carta explicando a decisão tomada por eles ali naquela Assembleia. A carta dizia: visto sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas essenciais. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Então foi essa a carta
explicando, na verdade, para os novatos agora, para os gentios, daquilo que realmente interessava, aquilo que eles realmente precisavam apartar, e não somente as leis, né, principalmente a da circuncisão, que foi um fato isolado ali para o pessoal, especificamente para os judeus, né? Foi um acordo, um pacto que o Senhor fez com eles, separando aquele povo numa outra era, numa outra época, que agora já não fazia mais sentido, porque para o Senhor agora já não havia mais essa divisão entre judeus e gentios. Eram todos agora um único povo. Como eu disse, eu vou continuar fazendo esses estudos curtos para que fique bem esclarecido. A aula tem ficado assim dinâmica, bem explicada. Então, na próxima aula, vamos terminar por aqui. Na próxima aula, a gente vai abordar a segunda viagem missionária de Paulo, né? Paulo em Atenas e Corinto. Vamos estar falando assim, porque o livro ele é muito minucioso, então a gente tem que ir estudando parte por parte. Quero te agradecer por estar aqui comigo e dizer que por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do projeto Orais Sem Cessar.